dou por aberta uma sessão extraordinária, aonde chamarei os vereadores. Denilson Rocha Ziroldo, presente. Roberto Araújo. Francisco Barreto de Monte Neto. Edson Flávio Teodoro da Silva. Antônio Leite de Oliveira. Benedito Braz Ferreira. Bruna Maria Costa Silvestre. Carlos Alberto Statti. Eduardo Davi Cortes. Ernesto Ferreira de Albuquerque. Júlio César Teodoro. Marcelo José Ortega. Rosângela Auluce Paixão Pereira. Peço ao vereador Davi Cortes que leia um trecho da Bíblia. Bom dia. Mateus, capítulo 21, versículo 8. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Palavra do Senhor. A presente sessão está ocorrendo em virtude de decisão judicial em caráter liminar emanada nos autos do processo número 10.05.197.2015.8.26.0073 em trâmite perante a 2ª Vara Civil de Comarca de Avaré. Serão votados projetos hoje em que o projeto de lei número 142/2015, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o poder público municipal a construir e recuperar as calçadas e dá outras providências. Este projeto foi protocolado sob o número 669/2015, no dia 9 de novembro de 2015, não sendo apreciado pelas comissões permanentes até esta presente data que eu tinha. Projeto de lei número 154/2015, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município de Avaré a celebrar convênio com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha. Foi protocolado nesta edilidade sob o número 6711/2015, no dia 23 de novembro de 2015. Projeto de lei número 158/2015, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder convênios às entidades que especifica no município de Avaré, nos termos da Lei Municipal 1967, de 24 de novembro de 2015, e artigo da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Foi protocolado nesta casa sob o número 6711 de 2015, no dia 24 de novembro de 2015. Projeto de Lei Complementar número 05/2015, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a revisão do plano diretor da Estância Turística de Avaré e adota outras providências. Teve um projeto substitutivo de autora do projeto municipal, protocolado nesta casa sob 6657/2015, data de 4 de novembro de 2015. Projeto de lei número 139/2015, de autoria do prefeito municipal, que altera os artigos da Lei 136, de 30 de dezembro de 2010,
no que se refere aos impostos sobre propriedade territorial urbana e da outras providências. Teve um projeto substitutivo de autora do prefeito municipal, protocolado nesta casa sob o número 6690-2015, no dia 17 de novembro de 2015. Projeto de lei complementar número 140-2015, autoria prefeito municipal, que inclui nos incisos 1, 2 e 3, bem como o parágrafo único do artigo 20, os artigos 21A, 21B, 21C, 21D, e altera os capítulos 5, 6 e 7 da Lei Complementar 189, de 26 de dezembro de 2013, ITBI. Foi protocolado nesta casa sob o número 6656-2015, data 4 de novembro de 2015. Protocolo número 6761-2015, datado de 7 de dezembro de 2015, que autoria prefeito municipal, que encaminha memorial descritivo e justificativo do parcelamento de solo e projeto urbanístico, certidão negativa de débito, matrícula no CRI da área, declaração de doação de área ao município, termo de compromisso e contrato padrão do loteamento denominado Vila Jatobá, que foi em 7 de dezembro também, de 2000, datado de 7 de dezembro de 2015. Fica bem claro a todos aqui presentes que a maioria dos projetos estão em trâmites legais e dentro da lei, ainda em tempo de ser analisado por todos. Muitos projetos aqui hoje não estão sendo analisados e não foram analisados pelo jurídico da Câmara em totalidade. E acredito que a maioria dos vereadores também não tiveram tempo para isso. Antes de começarmos a matéria consignada na ordem do dia, gostaria de lembrar aos nobres vereadores que outros projetos, em épocas como estas, foram aprovados. Principalmente, um contrato com a Sabesp, onde se recupera, tenta se recuperar até hoje, aquilo que foi feito sem planejamento e sem estudo. Então, pensem bem em tudo que nós vamos fazer hoje aqui, afinal de contas, Avaré precisa de nós. Matéria consignada. Projeto de Lei Complementar número 05/2015. Autor, Prefeito Municipal. Assunto: dispõe sobre revisão do plano diretor da Estância Turística de Avaré e adota outras providências, com o substitutivo. Emenda da comissão em discussão. Com a palavra, Marcelo José Ortega. Presidente, senhores vereadores, eu fiz um estudo entre ontem à noite e hoje de manhã sobre uma tese que já defendi aqui na casa um tempo atrás. O vereador e nem a comissão pode propor emendas para modificar o plano diretor. Nós temos aqui um estudo bastante amplo, a fonte muito segura, revista dos tribunais, e o plano diretor é um instrumento próprio do direito urbanístico, irredutível aos conceitos tradicionais de lei, regulamento e ato administrativo, ou seja, o plano diretor está sujeito a um regime jurídico próprio. Como cada porção do território apresenta características únicas, impossível proceder à ordenação territorial apenas com normas gerais e abstratas. Por isso, para o ordenamento territorial, função essa que envolve a regulação do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, o direito urbanístico emprega o instrumento do plano urbanístico, que é específico e correto,
como um ato administrativo, mas que difere do ato ordinário, porque não regula um caso específico, mas sim um território composto por uma variedade de situações distintas, devendo estabelecer normas específicas para cada terreno, porém harmonizando-os entre si de forma a compor um todo coerente. A característica de dever ser aprovado por lei não o transforma em uma lei material, mas pois não apresenta os requisitos da generalidade e da abstração. Suas normas são concretas e específicas e buscam a obtenção de um resultado concreto. A aprovação do plano diretor por lei é exigida para que, com tal decisão do Poder Legislativo, ele adquira força jurídica vinculante, tanto em relação ao Poder Executivo como em relação aos particulares. O plano diretor não pode ser objeto de alteração pelo processo legislativo ordinário. Pode o plano diretor ser alterado, sim, mas observado o mesmo processo de sua elaboração. Processo de planejamento participativo, conduzido pelo Poder Executivo, cujo produto final, o novo plano diretor, deve ser encaminhado para a Câmara Municipal para aprovação. Nós temos aqui uma ementa de um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, ao qual nós estamos vinculados, São Paulo. Quer dizer, quente, né, muito próximo da gente, que julgou o Madin e disse que a ação direta de constitucionalidade Lençóis Paulista dispõe sobre o plano diretor participativo, as ações estratégicas, o sistema e processo de planejamento de gestão, e por aí vai. E o presidente da Câmara Municipal, após rejeição dos vetos, e aí vai. A decisão é a seguinte: a Câmara Municipal, por conseguinte, cabe aprová-lo, como expressa literalmente o parágrafo 1º do artigo 182 da CF, não é? Sem poder, via emendas, modificá-lo, ainda mais se desse processo alijou o povo e o direito que esse tem de influenciá-lo. Então, o TJ, não é, decidiu que não cabe ao parlamentar municipal propor emendas que alteram o plano diretor. Ainda mais se forem mudanças profundas, né? Uma redação de um texto, né, um erro de ortografia, tudo bem, mas algo que seja relevante para o todo do plano diretor, nós não temos nenhuma competência de modificar. Por isso, nós estamos diante de um risco muito grande de colocar em fria muitas pessoas em Avaré, não é? Com a aprovação de emendas do parlamentar, que depois venham a ser fruto de um Madin, né, e serem anuladas. Então, eu gostaria que os senhores parlamentares tivessem esse senso, né, de que o direito urbanístico ele tem suas regras próprias e o processo ordinário, que é o que a Câmara está fazendo aqui agora, não tem competência nenhuma. Isso já está julgado, sacramentado com uma decisão do TJ. Então, eu peço ao senhor vereador que tome cuidado, que nós tenhamos um pouco mais de tempo, né, para chegar a uma conclusão, a fazer mais estudos. Os vereadores, embora nós tivemos audiências públicas, alguns participaram de umas, outras de outro. O Roberto Araújo está aqui, presidiu várias delas, fez um trabalho bacana também com a sua comissão. Mas nós precisamos de um pouco mais de fôlego para entender, né, essas questões. E essas emendas que surgiram hoje, elas criam muitas dúvidas, e eu tenho total receio de votar, né, a favor, porque nós podemos criar uma situação bastante complicada em Avaré. E eu faço isso também pela segurança jurídica, né? Como vamos aprovar uma lei que possa vir aí ser motivo de questionamentos no TJ? Com a palavra a vereadora Rosângela Paulucci. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de considerar o seguinte, senhores. Primeiro, esse plano, na verdade, ele entrou aqui na casa em fevereiro. Ele não entrou em novembro, ele entrou em fevereiro. Passou pelo jurídico, diferentemente do que saiu na imprensa, que entrou ontem, que ninguém teve tempo. Ele entrou nessa casa em fevereiro. Passou pelo jurídico, e o jurídico sugeriu, assim como as comissões, que fossem realizadas audiências públicas. As audiências públicas foram realizadas. Participou quem quis. A maior parte não quis participar, mas foi bem, ou não pôde participar. Pois bem, temos aqui o plano diretor? Sim, temos o plano diretor. De que forma?
apresentada por um estúdio, depois veio para casa, depois esteve aqui desde fevereiro, quem quis ler, leu, quem não quis, não leu, participou da audiência pública ou não participou, deu palpite ou não deu. Pois bem, terminadas as audiências públicas, de novo voltou para esta casa, já com as correções dos fatos que houve necessidade ou não de modificação dentro dessas audiências públicas. Aconteceu, sim, uma reunião na semana passada, onde a comissão se reuniu para apresentar algumas emendas. Pois bem, todas as emendas apresentadas, Marcelo, eu diria que apenas 2 delas, pela comissão, apenas 2 delas modifica o texto. As demais, todas, são correção de ortografia, de concordância, ou seja, não mudou na essência. 2 emendas mudaram a essência. Primeira, Stat tem muito interesse nisso, vive batendo nisso, e muitos de nós vivemos batendo nisso, que é, para a regularização dos imóveis, a anistia era apenas 180 dias. Eram apenas 180 dias. Mudamos para 1 ano, para que realmente as pessoas tenham condições de regularizar o seu imóvel no período de 1 ano. Ou seja, não houve prejuízo para quem quer que seja. A outra, houve uma alteração, tirou uma quadra do quadrilátero e aumentou uma quadra na outra ponta. Ou seja, pessoas do plano diretor participaram disso. Entretanto, concordo com o vereador Marcelo Ortega quando ele diz que nós temos que nos preocupar enormemente com relação a emendas apresentadas. Acabou de chegar na minha mesa de paraquedas as emendas apresentadas pelo vereador Denilson. Não sei nem se vocês perceberam que essas emendas acabaram de entrar. Emendas apresentadas pelo vereador Denilson. Temos condições de saber se essas emendas modificam ou não modificam profundamente o nosso texto? Não temos condições. Da outra parte, o que nós temos? Nós temos os integrantes do plano diretor aqui, que têm total condições de nos esclarecer a respeito dessas emendas apresentadas. Diante desse fato, o que eu sugiro, senhor presidente, que nós... que possa ser interrompida a sessão durante algum tempo, para que nós, pelo menos, possamos ler as emendas apresentadas por Vossa Excelência, senhor presidente, junto com a comissão que compõe o plano diretor, ou com algum dos seus representantes, evidentemente, para que a gente verifique se essas emendas apresentadas por Vossa Excelência, elas alteram profundamente o plano tal qual dito pelo vereador Marcelo Ortega, que nós não poderíamos realmente. Também fiz um estudo, emendas realmente que modifiquem o sentido do texto apresentado pelo plano diretor, essas não podem acontecer. Emendas que tragam prejuízo para a sociedade, essas não podem acontecer. Mas emendas apenas de correção, emendas que beneficiam, como a anistia, por exemplo, essas sim poderiam ocorrer. Então, a minha propositura nesse instante é justamente que seja interrompida a sessão, ouçamos os conselheiros, o senhor nos esclareça qual o significado dessas emendas apresentadas, para que a gente possa continuar nessa Sessão suspensa análise. Por 15 minutos. Convido o conselho para que vá até o jurídico, fazendo um favor. Será melhor? Paulo, por favor. Os vereadores acham melhor aqui mesmo.
Senhor presidente, eu pediria, por favor, que cada um dos conselheiros, ou pelo menos que parte dos conselheiros, tivesse cópia das suas emendas, para que o senhor possa explicar aos conselheiros o que lá significa, por gentileza. Eu vou ler, qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu não tenho muito o que explicar, eu acho que é uma emenda que não é difícil de vocês entenderem, mas a cópia, se vocês precisarem, estará com vocês aí. Tá Não bom? é uma, senhor presidente, é 1, 2, 3, 4, 5 emendas significativas, senhor presidente. Já vão tirar a cópia, só um minutinho. Eu acho que é louvável que o presidente esclareça essas emendas. Mais profundo, porque a gente não sabe. Então, como vai ter a emenda, então que ele esclareça melhor as emendas que ele quer introduzir. Porque o que foi decidido em audiência pública é complicado ficar mudando. Então, é melhor que não tenha audiência pública dessa forma. Se o senhor me permite, eu até me proponho o seguinte: eu explico as emendas da comissão, uma a uma, não é? Qual foi o intuito, qual foi o significativo de cada uma dessas emendas, e depois o senhor explica as emendas do senhor para que os conselheiros realmente verifiquem se houve ou não houve qualquer problema que alterasse profundamente o texto legal. Certo? Essa é a minha proposta para que os senhores conselheiros possam analisar se o que nós apresentamos, Comissão de Redação e Justiça, realmente alterou o plano, e que depois o senhor explique as emendas apresentadas pelo senhor, para que os conselheiros verifiquem se realmente houve uma mudança que prejudique o plano diretor da nossa cidade. Com a palavra, Marcelo José Ortega. Nós não podemos nem apreciar as emendas. Não está correto isso. Nós temos aqui uma interpretação do TJ dizendo que as emendas não podem ser propostas por vereadores, nem por comissão, que é a mesma coisa que vem do parlamento. Nós não podemos sequer apreciar, discutir e votar emendas parlamentares que alteram o plano diretor. Isso é equivocado, é irregular, tem decisão do TJ contra isso. Tenho som? Tenho. Vou mais longe ainda. A maior parte das emendas apresentadas pela comissão, vereador Marcelo, não haveria nenhum prejuízo ao plano se elas não fossem votadas. Por quê? Porque antes do autógrafo haverá a possibilidade de que a gente arrume os erros gramaticais e os erros de concordância. Perfeito. Que eu diria que 99% das emendas apresentadas pela comissão foram nesse sentido. Por exemplo, tinha um artigo lá que tinha 3 vezes a palavra município dentro do caput do artigo e nós tiramos. Não é? Haverá, sim, uma correria sem precedentes com relação à regularização dos imóveis, que de 180 dias nós havíamos jogado para 12 meses. Mas, considerando que o plano pode ser revisto a cada 1 ano e alterado a cada 4 anos, nada impede que na próxima revisão isso seja verificado. Então, eu consulto até a comissão, senhor presidente, presidente da minha comissão agora, vereador Roberto Araújo, para que nós não tenhamos qualquer problemas com relação a essa situação levantada pelo vereador Marcelo Ortega, nada impediria que a comissão simplesmente retirasse essas emendas. Evidentemente que essas seriam as... Não está retirada ainda. Isso dependeria de uma consulta para o presidente da minha comissão, que eu apenas faço parte dela e dependo do parecer do meu presidente. De outra parte, se Vossa Excelência olhando as emendas apresentadas, agora falo com o presidente da casa, as emendas apresentadas, se o senhor houver por bem de não retirá-las, eu tenho uma proposta. Pela argumentação levantada pelo vereador Marcelo Ortega, votamos contra, simplesmente, e o texto permanece, porque nós não temos como inseri-las dentro do texto. Essas são as minhas propostas.
Eu gostaria... Senhor Pedro, nós estamos em... Com o senhor... Isso. Com a palavra, Marcelo José Ortega. Presidente, diante dessa afirmação do Dr. Pedro, que tem toda a razão, nós não podemos atropelar nenhuma audiência pública que foi marcada aqui na casa, em outros lugares, debatido, aprovado, não é? E eu peço vistas do processo, né, para a segunda sessão ordinária do próximo ano, 2016, e que nesse meio tempo possamos convocar uma audiência pública com os conselheiros do plano diretor para sanar essas últimas dúvidas e depois votarmos em definitivo o novo plano diretor de Avaré. Nós temos muitas dúvidas, são seríssimas as dúvidas, questão jurídica, questão legal, não é? E nós não podemos, no dia 26 de dezembro, ressaca do Natal, votarmos um PL de tamanho peso, né, para o município de Avaré. A influência que o plano diretor terá sobre o município é muito grande. Nós não podemos, com essas dúvidas, aprovar dessa forma. Então, portanto, eu sugiro aos parlamentares que apreciem o pedido de vistas para 2 sessões ordinárias e que nós tenhamos, então, um outro debate com os conselheiros para dirimir dúvidas e votarmos definitivo. Retornando à sessão normalmente, desculpa. peço que... Eu vou fazer o pedido de votação primeiro, vereadora. O pedido de vista do Marcelo José Ortega, eu faria a votação. Os favoráveis permanecem... sim. A senhora vai comentar o vistas. Sim. Com a palavra, Rosângela Paulus. Pois bem, a dúvida levantada pelo vereador Marcelo Ortega, de primeira mão, foi com relação às emendas ou não emendas. Vereador Marcelo, eu disse que a comissão, consultando meu presidente, se ele autorizar a retirada, nós retiraremos as emendas.
Porque, como eu disse, o plano está aqui desde fevereiro, com audiências públicas realizadas. Nós tirando as emendas, nós retirando todas as emendas, quer da comissão e o senhor presidente retirando, ou nós votando contrariamente essas emendas, nós temos o plano que estava aqui. E esse plano precisa entrar em vigor. Então, a minha sugestão, de fato, a Vossa Excelência, é, antes dessa situação de vistas do projeto, que nós analisemos essa possibilidade de retirada das emendas. E, para isso, eu pediria que nós conversássemos a respeito. Tem que deliberar com o presidente da minha comissão, temos que perguntar ao senhor presidente desta casa se o problema eram as emendas para que se mantenha aquilo que foi decidido pelo Conselho, aquilo que foi decidido pela comissão, aquilo que foi decidido pelas audiências públicas, basta que retiremos as emendas. E é essa a minha proposta a Vossa Excelência, vereador Marcelo Ortega. Desculpe, doutora, só terminou? Então, a minha sugestão é que nós conversemos antes com uma interrupção agora dos vereadores, e não uma interrupção com relação a todo o público aqui presente, mas para deliberarmos entre nós essa situação. Essa é a minha sugestão antes da votação do pedido de vista do vereador Marcelo Ortega. Apenas para que tome ciência, Marcelo, você praticamente, não sei se você chegou a ler o parecer preliminar do jurídico ou não, e você realmente está com total razão. Porque o parecer do jurídico da casa diz assim no final: assim, requer-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação que, caso tenha condições de exarar parecer, que possa fazê-lo, ou mesmo que solicite ao autor do projeto prazo estabelecido no artigo, prazo para melhores estudos. Prazo para melhores estudos. Isto em plenário da sessão extraordinária, usando da faculdade estabelecida no artigo 168 do regimento interno desta casa. O próprio jurídico disse que não teve tempo hábil para fazer isso aqui. Então, o próprio jurídico está tirando a responsabilidade. Quer dizer, o que vai acontecer? Se nós aprovarmos uma coisa dessa e lá na frente nós tivermos problema, o que vai acontecer? Tudo o que está acontecendo com relação à Sabesp. Então, eu acho que o pedido de vista do vereador está de acordo. Com a palavra, Bruna Maria Costa Silvestre. Bom, são duas coisas, eu acho que eu estou numa situação complicada de votar. Primeiro, a questão dessa emenda modificativa de 180 dias para um ano é importante. Acho que todo mundo aqui sabe o quanto que é importante. As pessoas hoje, na situação que nós estamos, temos que dar um prazo maior para as pessoas se regulamentarem. Agora, a questão... Eu já vi em audiência pública aqui do plano diretor que acaba virando reunião de cada um que quer falar o que é seu. A pessoa vem aqui para discutir o problema dela e acaba, às vezes, não virando para discutir o plano diretor. E acontece. Uma outra coisa. As emendas do nobre presidente. Temos que discutir o que o Marcelo falou. Se mudar, não poderia mudar completamente o texto do plano diretor, mas que não vai alterar, né? Mas temos coisas importantes também, já que a gente quer ver o que pode causar lá na frente. Por exemplo... Aqui no artigo parágrafo 1, fica expressamente vedada a realização do EIV, ou RIV, por técnicos integrantes do Conselho Municipal, do Plano Diretor e do Grupo Técnico de Apoio. É importante isso. Por quê? A gente já sabe que passou aqui uma CPI, que está dando andamento. A respeito disso, mesmo que as pessoas que faziam parte do Plano Diretor eram os próprios técnicos que davam o EIV. E nem tinha lei para regulamentar. O que acontece? É importante, deveria constar? Sim, isso eu concordo que essa emenda é importantíssima. Só que eu acho assim, vai mudar? Mas pode mudar o plano, pode acontecer lá na frente. Mas isso é importante, quer dizer, se de um lado não pode, do outro lado também pode vir gerar um dano, um prejuízo, alguma coisa, alguma ação pela prefeitura, pelo plano diretor, até mesmo para nós. Nós temos que votar consciente nesse projeto. E eu sou favoravelmente às vistas para que a gente faça uma audiência, para a gente discuta o plano diretor, e não interesse de cada pessoa que vem aqui para tirar suas dúvidas, porque no final acaba virando uma reunião de plano diretor. E eu acho importante, tem emendas que são importantes, e tem outras que nós temos que se atentar e conversar com o jurídico. Com a palavra, vereador Barreto. Eu imagino da seguinte forma. Para que comissão nessa casa, então? Para que audiência pública? Teve 7 audiências públicas aqui, e 9 audiências públicas, eu não vi nenhum vereador aqui
desses, principalmente que estão questionando, participando das audiências públicas. Eu vi em todas. Então, isso é que é o problema. Aí, quando chega aqui, fica esse angu, que ninguém entende nada. A comissão, que é importantíssima, deu aprovação ao trâmite. Precisa fazer algumas adequações? Talvez sim. Mas o que eu cobro nessa casa, que eu estou ficando até, eu acho que chato, é a falta de participação. O vereador não participa de audiência pública para mudar o texto. Isso aqui tinha que ser decidido em audiência pública. Então, não tem valor a audiência pública. Não precisa fazer audiência pública. A partir do momento que você pega 2 folhas dessas aqui e faz essa emenda, como o vereador Marcelo falou que é ilegal, e essa casa vai aprovar isso aí, então sinto muito. As 9 audiências públicas que eu estive aqui, eu perdi meu tempo, então. Infelizmente, essa casa tem que tomar decisões. Quem é a favor, vota a favor. Quem é contra, vota contra. O que não pode é a população aí fora está cobrando do vereador, está parado por causa de você, vereador. Então, pelo menos hoje, vai dar cara quem que realmente quer e quem não quer. Vai dar os nomes. A verdade é essa. A ingerência de setores no plano diretor para ser votado, o vereador ele tem que ter autonomia. Chegar aqui e dar cara, nem que ele apanhe lá fora, seja criticado, mas ele tem que ter autonomia dele chegar e votar de acordo. Agora, quer fazer arranjo, olha, eu não quero desagradar fulano, eu não quero desagradar ciclano, é problema. Então, é complicado dessa forma, vai ficar 10 anos. Com a palavra, o vereador Roberto Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que se fazem presentes, quero cumprimentá-los na pessoa do ex-presidente da Câmara, Rico Barreto, que nos prestigia. E quero dizer o seguinte, a Câmara de Vereadores, ela teve a oportunidade de acompanhar passo a passo todas as audiências do plano diretor. Alguns acompanharam pessoalmente, outros acompanharam pelos bastidores, como o vereador Statti, que a cada audiência pública me pedia o que tinha acontecido, me orientava, me apresentava sugestões e serviu como esteio para me nortear no trabalho do plano diretor. Respeito muito do senhor Pedro, acho que ele tem uma visão democrática, mas eu quero frisar o seguinte, que o vereador, o papel fundamental dele é legislar. E ele tem autonomia para apresentar emendas num projeto de lei, desde que essa emenda não mexa na sua essência. Ou seja, a comissão, que a doutora Rosângela, o Tucão e eu fazemos parte, apresentamos algumas emendas, mas não mexemos na essência, no conteúdo, naquilo que é o primordial do projeto de lei. Portanto, eu sugiro que as nossas emendas permaneçam, até porque já existe precedente regimental sobre esta matéria, e cabe ao plenário analisar se essas emendas serão viáveis ou não. Se o plenário entender que não é, rejeita e permanece o plano do jeito que estava. Pedido de vista continua em votação. Com a palavra, Davi Cortes. Bom dia a todos. Como o Barreto mesmo disse, na maioria das audiências estivemos aqui presentes. Seu Pedro participou de todas, não sei o restante dos conselheiros participaram. Agora, o que eu vejo com muita preocupação quanto a vistas, quanto a estender essa votação, é que a cidade vai permanecer travada, a população cobra anistia, muita gente querendo regularizar suas propriedades e, falo mais, se essas pessoas regularizarem nesse curto período, de um mês provavelmente aí, ainda vai gerar IPTU. Então, é de grande importância tanto para as pessoas que querem regulamentar suas situações, quanto para a arrecadação do município. E eu acho muito importante, porque as audiências serviram para muita coisa. E se permanecer conforme foram as audiências, o que estava na essência,
eu não vejo por que a necessidade de mais uma audiência, porque com mais uma, provavelmente surja alguma divergência que precise de outra, porque agradar a todos e fazer um plano extremamente 100% aprovado, isso é impossível. Então, eu acho que, se for votado na essência, a gente tem condições de votar esse plano hoje. É a minha opinião pessoal. Pedido de vistas continua em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levante. Pedido de vista aceito por unanimidade. Desculpa, pela maioria. Com os votos contrários, Tucão, Rosângela, Davi e Barreto. Está votado. Está votado. Pedido de vista está votado. Acabou. Projeto de Lei Complementar número 139/2015. Assunto: altera os artigos da Lei 136, de 30 de dezembro de 2010, no que se refere ao imposto sobre propriedade territorial urbana e dá outras providências. Emenda em discussão. Em votação. Não entendo. Não colocaram a emenda lá? Os favoráveis permanecem como... já foi votado e acabou, está encerrado. Está encerrado. Cristiano, não está com a emenda lá? Pega a gravação aí, por favor. Faça a gravação. Passou já está encerrado. Está encerrado. Projeto está com a emenda, está aí? Emenda em votação. Altera o projeto complementar 139/2015. Maioria absoluta. Altera os artigos da Lei 136, 30 de dezembro de 2010, que se refere ao imposto sobre propriedade territorial urbana. Cristiano, se o senhor continuar assim, eu vou encerrar a sessão. Senhor Cristiano. Então eu vou fazer assim. Já está proclamado o resultado. Se continuar assim, eu encerro a sessão. Altera os artigos. Altera. Emenda em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto insubstitutivo em discussão. Com a palavra, Marcelo José Ortega. Presidente, senhores vereadores, nós temos na mesa esse PL que pretende reduzir o percentual de desconto para pagamento do IPTU à vista. E nós, do Partido Verde, nos reunimos, conversamos bastante no último final de semana e decidimos votar contra o projeto. Porque nós temos no Brasil previsto para o próximo ano, que se aproxima, uma crise econômica bastante gritante. A previsão do PIB derruba casas decimais a toda semana. E então nós temos aí uma situação bastante complexa na economia. E a Avaré não está fora disso. A Avaré não está imune à crise econômica nacional. Também o desemprego. Teremos muito desemprego em 2016. E muitas pessoas querem pagar o IPTU à vista porque tem um estímulo. A motivação é o desconto de 10%, 20%, não é? 20%. Então, nós acreditamos que, diante desse quadro econômico ruim, provocado muitas vezes por decisões equivocadas do governo federal, nós então teremos que manter esse estímulo para o cidadão avarense, de forma que ele possa pagar o seu IPTU com desconto à vista. Pesquisei no último final de semana, tem um município, bem longe daqui, Mato Grosso, que dá um desconto muito grande, até um exagero, 50%. Outros municípios, 30%, 20%, não é? 10%. Então, a média que nós encontramos para a Avaré não é ruim, não está extrapolando, né, a média que nós pesquisamos. Então, nós pretendemos manter o desconto como está e votar de forma contrária à diminuição do percentual
para pagamento do IPTU à vista. E ainda mais afirma o seguinte: quando nós assinamos o pedido para marcar a sessão extraordinária, apenas para esse processo, nós já dissemos para a base do governo, o doutor Ernesto não está aqui, mas ele pode confirmar quando voltar, que nós não tínhamos condições de votar outros projetos, senão esse, né, que nós já tínhamos a decisão feita sobre esse projeto. E nós assinamos porque cabe ao parlamento a decisão final. Não é? O parlamento precisa discutir, debater, aprovar. Cada parlamentar, com o seu caráter legislador, tem a sua liberdade, a sua ciência e a sua consciência. E tem que atuar livre de qualquer pressão, dos dois lados. Né? Porque a pressão que vem tudo que é lado. Né? Vem do lado positivo, do lado negativo. Nós temos que trabalhar livre de pressões, com a consciência, com a ciência e com a nossa liberdade. Então nós assinamos o pedido para a instalação da sessão extraordinária, convocação. Mas não que o nosso voto fosse favorável, nós já sabíamos o que queríamos naquele momento. Eu faço aqui uma crítica respeitosa à Câmara Municipal, que foi obrigada a marcar a sessão de hoje pela Justiça, através de uma decisão liminar local, com um recurso desastroso no TJ. Eu acho que não deveria nem ir até o TJ recorrer da decisão, não é? Mas a Câmara não pode se furtar de obedecer o regimento interno. Quando 7 vereadores ou o próprio chefe do Executivo convoca, tem que ser convocado, porque o que nós lemos no regimento interno não é que o parlamento é soberano, não que o presidente é soberano, né? Com todo respeito ao presidente da Câmara, né? Mas é que nós, do plenário, temos a decisão final, sim ou não, né? Sobre todos os aspectos que aparecem até essa casa. Então, diante desse quadro e também da ausência do IPTU verde, que constava nesse PL, no PL 139, nós tínhamos um compromisso, defendemos, nós carregamos nas costas a questão do ITBI, quando foi aprovado nessa Câmara, adiamos sessão, esperamos pareceres, esperamos que o governo conversasse com a Câmara para regularizar as situações, nós demos a cara a bater na contrapartida de ter aqui o IPTU verde. Como nós tivemos um descumprimento de um acordo, nós estamos sendo razoáveis, coerentes com a nossa decisão de votarmos contrário a esse PL, que há mais de 1 ano e meio o PL do IPTU verde vem e volta sem nenhuma regularização. Então nós nos opomos a essa diminuição do percentual do desconto para pagamento do IPTU à vista e votamos contrariamente. Projeto, com a palavra, Rosângela Paulus. Gostaria, primeiro, eu reitero inteiramente, eu ratifico inteiramente as palavras do Marcelo Ortega com relação à postura dessa casa na não designação dessas audiências. É um absurdo precisar ir para a Justiça para tratar de assunto de interesse do município. E é absurdo mais ainda a Câmara recorrer disso. É absurdo mais ainda a Câmara, que tem condições de devolver dinheiro para a Prefeitura, porque a Prefeitura está em dia com a Câmara, e a Prefeitura precisando de dinheiro da Câmara, não devolver. Mas não tem importância. A Câmara não devolve, mas o povo reconhece a seriedade desse governo, Marcelo, e vai lá e bomba dentro do Refis, permitindo que uma cidade como Avaré, num rol de todos os municípios, apenas 25% dos municípios cumpriram com suas obrigações com relação ao funcionalismo público. E dentre desses municípios está Avaré. Sabe por quê? Governo sério. Governo sério. Quando o senhor... Agora vamos entrar no mérito da ação. Também digo que a imprensa, quando vem e diz assim, esses vereadores querem o aumento do tributo, nós não estamos buscando o aumento do tributo. Só não leu quem não quis, que nós pedimos a designação. O plenário é soberano, como você bem disse. Aqui ninguém tem cabresto. Vota porque deseja, porque está no seu íntimo. Gostaria de levantar alguns dados para os senhores. Botucatu, 5% do pagamento de desconto para pagamento à vista. Ourinhos, não tem desconto. Itapeva, não tem desconto. Itapetininga, 10% para pagamento à vista. Bauru, desconto vinculado à apresentação da nota fiscal eletrônica até o dia 15/12. Jaú, 10%. São Paulo, 4% de desconto pagamento à vista. Campinas, 10% para desconto à vista. Uberaba, o desconto era de 20%, passou para ser a 10% agora. Curitiba,
6% para pagamento à vista, Blumenau 5%, Várzea Paulista 10%, Caçapava 5%, Marília reduziu de 20% para 5%, Belo Horizonte 7%, Poços de Caldas 8%, Jabuticabal 6%. Senhores, esses são os descontos de algumas cidades que eu acabei de dizer para os senhores. Por quê? Porque nós vamos ter gravíssimos problemas, como bem disse o vereador Marcelo Ortega. Nós estamos dizendo para pagamento à vista. Falar que isso nós estamos aumentando imposto, nós não estamos aumentando imposto. Quem que paga à vista IPTU? Quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, paga o seu IPTU parcelado. Diferente de muita gente que tem dinheiro aqui dentro e que não paga nem o seu IPTU. Não é verdade? Pois bem, vai prejudicar muita gente? Não, não vai prejudicar, porque quem tem dinheiro tanto faz pagar 20% como pagar 10%. Quem tem dinheiro? O pobre vai se beneficiar? Em que sentido que o pobre vai se beneficiar? Vai se beneficiar porque não vai faltar dinheiro no cofre público para honrar os compromissos, como, por exemplo, quando se viu nos últimos tempos, todas as entidades sociais em dia com seus pagamentos. Quando se viu, a Vareprev em dia com seus pagamentos. Quando se viu, todos os compromissos judiciais em dia. Quando se viu, por exemplo, que com relação à Câmara em dia. Repito, a Câmara não devolveu o duodécimo que precisava devolver. Por quê? Pensou que fosse prejudicar, o governo não tivesse dinheiro para pagar os seus funcionários? Pagou. Né? A Vareprev, a quantidade de valores que consome a Vareprev em dia para garantia do futuro dos seus... Nós vamos ter um problema, e Marcelo bem disse, esses repasses que não estão acontecendo. De receita própria do município, apenas 29%. Desses 29%, IPTU representa uma parcela pouco significativa. Nós temos aqui o governo federal com repasse de 25%, governo estadual com repasse de 44%, quando nós sabemos que esses repasses não vão acontecer. Nós vamos penalizar a nossa cidade. Nós não estamos aumentando o imposto. Nós não estamos. Nós estamos, isso sim, fazendo com que a diminuição do valor do desconto do IPTU torne mais viável a governabilidade para muitos estados. Nós não estamos tirando de pobre, ao contrário, nós estamos diminuindo o percentual do desconto do imposto do pagamento à vista, 10%. O que está dando 10% agora de desconto? O que está dando 10% de desconto? Qual outra cidade que tem condições de fazer em 2 vezes? A Varé tem. Com a palavra, Carlos Alberto Statti. Senhores, bom dia. É sério, eu tive uma postura nessa casa totalmente contra aumento de impostos e desde o começo tem essa linha. Quando a doutora fala de pobre e rico, o rico se organiza, o pobre dentro das possibilidades se organiza também. Vemos hoje que uma casa de projeto social, Mário Bonvar, quase R$200 de IPTU. Aquele coitado vai cortar cana, vai colher café, junta o dinheirinho o ano inteiro para ir lá na boca do caixa, sonhando com aquele desconto. Chega lá, não tem mais 20, é 10. Se nós temos aplicações hoje, Calado, que dá 12, 13 no banco, quem tem o dinheiro vai lá e aplica. Nós temos 10 na boca do caixa, pagar à vista o IPTU. E eu tive essa conversa, não tenho aqui de me retratar com o prefeito ontem. Falei, prefeito, então é preferível pagar parcelado. Eu falei, eu quero que pague parcelado. Então o Valdir recebe esse dinheiro com 20% de desconto e aplica então, se pode receber parcelado. Se não está precisando de dinheiro, pode receber parcelado. Então a minha postura, eu acho que quando se fala de rico, o rico se organiza também. Ele deixa de fazer muitas coisas, às vezes, se tem rico, eu acho que no Brasil hoje, nem rico não tem, é uma meia dúzia de gato pingado, um dinheiro que não vale nada, então não tem rico mais. Então o cara junta aquele dinheiro que não vale nada, para chegar no fim do ano ele vai pagar 30, 40 mil de imposto que ele tinha, 6 mil reais em 30 mil, hoje ele vai ter 3 só. Então a minha postura jamais eu vou votar contrariamente
desde o começo tem esse aumento de impostos, nesse momento, ó, diminuição, não é aumento de imposto, mas aquele que se programou para chegar lá e ter aquele desconto, se ele for pagar parcelado, vai ficar mais caro ainda. Ficou complicado, mas está devendo. No que eu falei, prefeito, o ITBI era para a gente não conquista algumas máquinas, 2, 3 máquinas, para arrumar a cidade, para acabar essa buraqueira. Infelizmente não deu, porque teve que... Então eu não acredito mais também que essa diferença aí vai ajudar em alguma coisa, vai ficar no vácuo esse aumento. Por ficar no vácuo e ter essa postura, eu vou votar contrariamente. Com a palavra, Francisco Barreto. Só deixar registrado, no último projeto, o vereador Davi fez o discurso defendendo ir para o plenário. E ele não entendeu o que o presidente da casa falou, confundiu os vereadores, e por isso que o projeto não passou, porque ninguém sabia. A forma da condução foi errada. Foi errada a forma da condução, da votação do projeto. O resultado, então, foi errado. Eu quero deixar registrado isso, que foi errado. O senhor presidente induziu ao erro aos vereadores dessa casa. Acho melhor se você afetar o projeto segundo, sim, por favor. Eu vou falar sobre o segundo agora. É pregar o falso moralismo. Nós sabemos que o desconto de 20%, todo mundo é beneficiado. Só que eu vejo dia a dia, nas sessões dessa casa aqui, vereadores cobrando lâmpadas, vereadores cobrando asfalto, vereadores cobrando remédio, vereadores cobrando tudo, cobra tudo. A prefeitura, ela não tem uma máquina de fazer dinheiro. A prefeitura, ela arrecada. Ela precisa gerar e arrecadar. É isso que a prefeitura vive. Eu sei, eu conversando com o Valdir, essa diferença é muito grande e vai fazer falta aos cofres públicos. Eu participo, eu sou presidente da Comissão de Finanças, e eu sei qual é a realidade hoje das finanças de Avaré. É vender no almoço para comprar janta. E 2016 não vai ser diferente. A prefeitura precisava fazer essa arrecadação da forma que foi feito. E muita gente paga seu imposto em 3 vezes, em 2 vezes, ou até usando todos os meses, como muita gente viu, que a arrecadação esse mês de dezembro foi acima do esperado. Então, veja bem isso. Agora, veja bem. É de fato, eu quero fazer um desafio aqui, a todos os vereadores, aos 13, que têm propriedade em Avaré, que apresente na primeira sessão de fevereiro os seus impostos, de todos os anos, para ver qual é o vereador que realmente está preocupado com o município de Avaré. Qual o vereador que realmente quer o bem de Avaré. Porque o vereador que não paga os seus INSS em dia, o vereador que não paga seu imposto em dia, ele não tem o direito de cobrar do município nada. Porque ele não contribui. Então esse é o meu desafio. Eu tenho várias propriedades. É registrada tudo certinho no meu imposto de renda e tudo. E pago meus impostos à vista. Quando vem, pago. Se não dá, pago em 2, 3 vezes. E não estou reclamando, porque eu sei as dificuldades que o município... A relação de cidades que foram dadas aqui. Qual a mágica? Não tem mágica. O poder público não tem mágica. Ele vive de arrecadação. Se não arrecada, não paga fornecedor, não traz benefício à população. Então, não tem... É um discurso que você quer cobrar do prefeito melhorias. Se você quer votar contra a um projeto que tinha 20, isso foi uma ocasião. A prefeitura entendeu que esses 10% que ela vai deixar de arrecadar, vai fazer falta. Então, infelizmente, a gente vê aqui situações difíceis. Se fosse para ter uma sessão de condições diferentes, que todo mundo... vamos votar, é polêmica mesmo. Por isso que teve que ir para a justiça. Porque não tinha interesse nenhum de um grupo dessa casa aqui de colocar esses projetos para ser votado. Não tinha. E de fato, a maioria dos vereadores aqui sabe
que não tinha interesse de um grupo de vereadores aqui para pôr esses projetos para ser votado. Tiveram medo. Tem medo do que vai acontecer na segunda-feira. Tem medo do que vai acontecer na terça-feira. E é isso, Marcelo, que essa casa tem que tomar o seu rumo. Independente do que eu vou ser criticado, do que a população vai me cobrar, mas eu tenho que ter minha opinião formada, vim para cá com meu voto e pronto. Se eu for cobrado lá na rua, é outra situação. Mas eu tenho que vir decidido. Não é um amigo meu, não é uma imprensa, não é ninguém que vai induzir o meu voto. É isso que é a minha indignação em relação a algumas coisas. E foi o que está acontecendo hoje à noite aqui. Hoje, no período da manhã aqui. Infelizmente, foi sufocado o primeiro projeto numa condução errada do presidente dessa casa. Com a palavra, Roberto Araújo. Minhas senhoras, meus senhores, eu acho que na vida a gente tem que ter coerência, né? Independente de ser situação, oposição ou ser independente. Acredito eu que quando o município de Avaré dava 20% de desconto no seu desconto de IPTU, era outro momento, o país vivia em crise, e essa crise hoje, com o passar dos anos, ela foi relevada. Temos uma economia estabilizada, que agora está ameaçando a não estabilizar mais, mas ainda temos. E diante disso, seria incoerente da minha parte achar que o município não precisa de dinheiro. Eu não consigo, em plena consciência, prejudicar a cidade que vivo, independente da minha posição de vereador, que não faço parte da base do governo. O meu líder, o vereador Statti, falou que o banco paga 12%, 13%. Paga sim, mas também desconta imposto de renda. E vai ficar quanto esse lucro? Agora, vamos dar lucro para banco ou vamos ajudar a cidade? Eu prefiro ajudar a minha cidade. O vereador Barreto fez um desafio sobre vereador que eventualmente não paga seus impostos. Eu tenho apenas 2 imóveis e parceladamente eu acabei de pagar, viu, vereador? Paguei em dezembro a última parcela. Mas também existem pessoas, Barreto, que não é o caso de vereadores aqui, mas que adoram ficar falando de vereadores nas redes sociais e estão respondendo inquérito de estelionato, porque tomaram na mão grande dinheiro dos seus clientes. É fácil, né? Colocar vereador na boca do povo, mas não olha o próprio rabo. Então, pela coerência, pela ética, pela moralidade, por entender que vivemos num outro momento, mesmo não pertencendo à base do governo, eu estarei votando favoravelmente esse projeto. Por quê? Porque não está aumentando os impostos de Avaré. Com a palavra, Davi Cortes. Há muito tempo eu peço ao governo, que não é um problema desse governo, é um problema da maior parte dos governos que já passaram pela nossa cidade. Trazer arrecadação para a cidade, trazer indústrias, trazer empregos, gerar renda para a cidade. Porque, infelizmente, hoje, a única maneira que ele tem de arrecadar é acharcando a população, é tirando o couro da população através dos impostos. Eu vejo com esses olhos. E tem a possibilidade de trazer indústria, de gerar emprego, de trazer o parque aquático, de trazer turismo, de trazer outras fontes arrecadadoras de renda para o nosso município, que não os impostos. Porque, infelizmente, a nossa cidade, ela vive basicamente de esmolas do governo federal e estadual. Então, isso aí é algo que eu venho cobrando e não vejo um grande empenho desse governo, e os governos anteriores também não se empenharam nesse aspecto. Eu cobro muito um parque industrial
às margens da rodovia Castelo Branco, mas um parque industrial, um distrito industrial digno, que vá atrair, porque a gente vê Boituva, Tatuí, as margens da Castelo Branco, todas evoluindo, as cidades crescendo, arrecadando mais. Agora a Avaré fica estagnada, a Avaré fica parada, a Avaré continua, e uma grande preocupação minha com o ano que vem. A folha da cidade, devido às inaugurações, UPA e outras coisas mais, irá aumentar. E nós não temos fontes de arrecadação, a não ser a hora que aperta o calo, tentar tirar impostos, seja com aumento do imposto ou com diminuição de desconto. E essa é uma grande preocupação minha. Então, eu acho que o governo, seja apoio ou seja outros que vierem, precisam ver esse lado, precisam tomar essa iniciativa e precisam fazer a Avaré gerar mais arrecadação. Projeto substitutivo, continua em discussão. Os favoráveis permaneçam como estão. Com a palavra, Laides Baiano. Está em discussão. Companheiros, companheiras, senhoras e senhores, eu entendo que o município de Avaré vive momentos difíceis na economia. Sabemos que houve a diminuição do repasse no Fundo de Participação do Município, queda na arrecadação do ICMS, diminuição do repasse. Entendemos que esse desconto de 20% para 10% poderia gerar um acréscimo de em torno de 1.500.000 para os cofres públicos. Mas eu entendo que tem um momento de pensar no município e tem um momento de pensar no munícipe. Acredito que quem paga à vista merece sim um bom desconto, e acredito que 20% é um desconto justo. Portanto, nessa redução de 20 para 10, eu fico com o munícipe. Continuará em 20%. No desconto de 10 para 5% no pagamento parcelado em 2 parcelas, acredito também ser justo continuar nos 10%, uma vez que quem paga em 2 parcelas considera-se um pagamento à vista. 1,5 milhão a mais nos cofres públicos. Eu ando por essas comunidades e ouço o grito da sociedade, eu ouço o grito da população, é como se eu estivesse ouvindo agora. Laides, não tem medicamentos. Laides, não se passa uma máquina num campinho de futebol. Laides, a estrada da Pedra Preta, até hoje está lá, não tem condição de tráfego. Está interditada. Laides, Jardim Califórnia, não tem condição de trânsito. Laides, Terra de São José, tem lugar que você não sabe mais se é rua ou o que é. Se é a floresta amazônica. Como é que é isso? Como que eu vou votar mais imposto se eu não estou vendo as coisas acontecerem? E o vereador cobra. Cobra insistentemente, não é culpa do vereador. Só que as coisas não acontecem como eu acredito que deveriam acontecer. Então, nesse projeto, meu voto será contrário por esses desmandos. Projeto substitutivo continua em discussão. Os favoráveis... Sim, mas calma, só um minutinho. Em votação, com a palavra, Marcelo José Ortega. O poder aquisitivo do brasileiro caiu e vai cair mais o ano que vem. Em Avaré não é diferente. Nós somos parte desse país, né, que vive uma crise muito grande. E nos chateou muito. Parece que, para algumas pessoas, não, é algo simples, é algo sem valor, ou até mesmo algo insignificante. Mas nos chateou muito, né, a questão do IPTU verde. O PT está machucado com isso, um compromisso assumido aqui na casa, em audiência pública, em 2013. Nós defendemos nas reuniões do PV, com frequência, o IPTU verde. Nós sempre dissemos para os nossos filiados do PV, não, vai sair, é um compromisso, vai sair, não saiu. Não sai mais.
Até porque, para vigorar o ano que vem, teria que votar esse ano. Então, nesse governo, é impossível nós aplicarmos a regra do IPTU verde, isentando famílias, casas de pagamento de IPTU em alguns percentuais, por terem, né, adotado ações de preservação e proteção ambiental. Esquece, é impossível. Mas nós vamos apresentar o texto no ano que vem. Eu e o Lais Baiano já fizemos o estudo. Não é? Nós não temos receio nenhum de apresentá-lo. Vai passar ou não vai, é outra história. O plenário é soberano. Mas vamos cumprir nossa obrigação de campanha. Está escrito, está estabelecido. Não é? E também com nossos filiados e com o nosso Partido Verde. Então nós iremos propor o ano que vem a aprovação do IPTU verde para que, se aprovado, passe a vigorar em 2017, incentivando as questões de sustentabilidade para os avareenses. E no ano, né, em que o avareense vai viver uma crise muito grande, com menos poder aquisitivo, aí o governo vai na contramão, né, diminuindo o desconto que já deu certo. As pessoas pagam direitinho. O povo já está acostumado, já guarda 13º, Stati, para chegar lá e pagar, né, em fevereiro ou março, o seu IPTU à vista, porque tem um desconto de 20%. A atração é essa, a motivação é essa. Com a palavra, a vereadora Rosângela Paulus. Quando o senhor diz assim, vai precisar de mais gente, muita gente dizia assim, o município chama funcionário, o senhor está inchando. Vocês só falam o que não é bom, mas diminuíram 72 funcionários. Em 2014, para os senhores terem uma ideia, a CIP cobriu o custo de iluminação pública. Sabe quanto vai ser o déficit agora? 2.740.000. Quando o vereador fala que vai melhorar 1.500.000, esse 1.500.000 não vai cobrir nem o déficit da CIP. Nem o déficit da CIP. Quando a gente fala, é 50% do déficit da CIP. Gente, tirar desconto de IPTU, não prejudica no todo. São algumas pessoas, mas beneficia, sim, no todo. Beneficia no todo. Quando você fala assim, entre pensar no munícipe e no município, o munícipe vive no município. Ora, misericórdia, se o município não tem condições de dar as bases necessárias, se nós não tivermos condições hoje, como diz o Davi, de fazer um parque aquático, misericórdia, só nós não temos condições. Só cortando a senhora um minutinho, só lateral o seu tempo. Nós estamos votando a emenda do vereador ainda, viu? Que emenda do vereador, senhor? A emenda foi feita em discussão e agora nós estamos votando a emenda. A emenda. Sim. Nós não estamos no projeto ainda. Nós não estamos no projeto. O que eu gostaria de dizer para os senhores com relação à emenda. Nós temos, sim, evidentemente, que pensarmos em todas essas situações. Nós temos, embora nesse momento a gente esteja falando na emenda do vereador, o que eu gostaria de colocar para os senhores é o seguinte: temos que manter o projeto tal qual ele era e ponto final apresentado. 10% para pagamento à vista e 5% para pagamento em 2 parcelas. Né? E eu pediria ao senhor que lesse para todos os colegas a emenda que... Só um minutinho. Se ela quer continuar, eu te dou 30 segundos, doutor. Só. Peraí. Everton. Isso, pode ir. Cristiano, é uma emenda a emenda. Uma emenda a emenda, não é? A partir daí nós temos mais argumentos para falarmos a respeito de todo o projeto de novo. Eu estou aproveitando, porque eu tenho bastante argumento para falar, eu aproveitei agora, como o senhor também aproveitou, e vamos falando a respeito disso. Não é? Mas que todos saibam que é um projeto de emenda a emenda. A emenda... Posso ler, Marcelo? Você quer ler? Altera a redação do artigo 203 da Lei Complementar 136, de 30 de dezembro de 2010, e dá outras providências. Essa é a emenda. Esta foi a emenda. De emenda a emenda. Sugerimos. Altera a redação do artigo 203 da Lei Complementar 136, de 30 de dezembro de 2010. É isso? Continue em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. A emenda. Projeto substitutivo
Em discussão. Com a palavra, Marcelo José Ortega. O IPTU é realmente um importante imposto municipal. Levanta para os cofres públicos cerca de 15 milhões de reais por ano, não é isso? E também teremos uma perda aí de arrecadação. Nós sabemos que os repasses vão diminuir bastante, tanto do governo federal como do estadual. Isso causará um grande transtorno nas contas públicas. Não é? Isso está declarado, vai acontecer no Brasil algo nunca antes, né, ocorrido, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Não é? No Brasil temos o seguinte problema: a crise política interfere rapidamente na crise econômica, está muito vinculado. E são 3 ou 4 pessoas que comandam o país, tanto no Senado como na Câmara Federal, como também no governo federal, e essas poucas pessoas conseguem, entre elas, fazer uma confusão danada politicamente, e essa crise política afeta o peito, no coração da crise econômica, presidente Roberto Araújo. Então, nós temos uma situação bastante difícil, mas nós também acreditamos que isso não vai modificar muita coisa em relação à arrecadação. Vai desestimular o pagamento à vista, não é? O desconto vai cair bastante e o que atrai o contribuinte a pagar à vista é o 20% de desconto. Um desconto considerável, vale a pena pagar antecipadamente com desconto de 20%. Muitas pessoas guardam 13º para pagamento do IPTU à vista. Não é? Por quê? Porque tem o chamariz que é o desconto, né, de 20%. E não é algo que extrapola o razoável, a média. Nós temos aí cidades que dão desconto maiores, né? E também nós estamos na expectativa de lançamentos de novos carnês de IPTU para novas residências de Avaré. Loteamentos, o São Rogério recebeu aí, né? Eu não pude participar, o Estácio deve ter participado, né, Estácio? Habitação também, você defende muito essa bandeira aqui na Câmara, mas eu não pude participar porque, né, fim de ano, muito trabalho, e a gente não teve como sair. Mas temos novas casas em Avaré que vão gerar mais arrecadação. Não é? Até o prefeito poderia, se quisesse, ter colocado como fonte compensatória da receita do IPTU verde, isso aí, que é uma coisa razoável. Quer dizer, você vai deixar de arrecadar 1, 2 ou 5% com o IPTU verde, mas você aponta uma fonte compensatória de arrecadação, que seria aí a nova onda de loteamento de Avaré, que vai compensar isso aí. Mas tudo bem, é um assunto superado já. Então nós mantemos a posição de votar contrariamente. Continue a discussão com a vereadora Rosângela Paulus com a palavra. Senhor presidente, quando o vereador Marcelo Ortega diz que arrecadamos em torno de 15 milhões de reais, vou dizer o número mais preciso. 14.347 é a previsão do orçamento para arrecadação de IPTU. Vereador Marcelo, nós estamos falando que IPTU, nós arrecadamos 14 milhões. Nós estamos falando que das receita própria de Avaré, IPTU, ITBI, ISS e CIP, nós arrecadamos um total de 36 milhões. 36 milhões é o que nós podemos contar conosco se todos pagarem. 36 milhões. Sabe quanto é a folha de pagamento anual? 100 milhões. Eu estou falando apenas da folha de pagamento. 100 milhões. Quando a gente fala que a gente arrecada por ano 14 milhões de IPTU, eu digo para os senhores que a folha de pagamento é 8.200 por mês. Eu falo para os senhores que a Avareprev, entre o mensal, o acordo patronal, o servidor, o déficit atuarial, 2 milhões, 25 milhões ano. Eu digo aos senhores que de precatório são 4 milhões e dos precatório. Estou falando de coisas herdadas. Precatório, Avareprev, déficit atuarial e por aí vai. 4 milhões e 200 mil reais de precatórios. Então, se nós estamos falando de situações difíceis, quem não tem acompanhado o Jornal Nacional todos os dias? Quem não tem visto a situação que está no Rio de Janeiro, ou seja lá onde for, grandes capitais, Rio Grande do Sul? Nós estamos com problemas causados, como bem disse o Marcelo, por 2 ou 3 ou 4, que fizeram essa situação toda atingir quem?
Atinge a União? Alguém mora na União? Não. Atinge o Estado? Alguém mora no Estado? Não. Atinge o município, porque é aqui que nós vivemos. É aqui que precisa de dinheiro para merenda, é aqui que precisa de dinheiro para a estrada, é aqui que precisa de dinheiro, é aqui que precisa de dinheiro. E esse povo todo, eles não estão passando, governo estadual, governo federal, é inacreditável. Quem acompanhou as audiências públicas da Fazenda pôde verificar o quanto que deixou de passar. Nós temos que contar conosco. Infelizmente, não vai... Bom, graças a Deus, não vamos subir imposto, mas infelizmente, nós temos que fazermos uma compensação. E essa única forma de compensação para arrecadarmos 1,5 milhão a mais, como bem disse o vereador Marcelo nesse instante, é dessa forma. Não é fato? Se temos necessidade de dar sustentação àqueles elementos mais fundamentais, me digam, quantas e quantas vezes nós não vimos o funcionário público fazer empréstimo para ter seu 13º com a devolução da Câmara? Não tivemos devolução da Câmara, mas o funcionário público teve seu 13º salário. As entidades em dia. Tivemos uma situação muito recente agora, em governo anterior, 4, 5 meses a entidade sem dinheiro. E nós passando por uma crise do jeito que estamos passando, e a coisa acontecendo, senhores. Nós, assim como fez o cidadão que aderiu ao Refis, que foi lá, que pagou o seu imposto atrasado, nós também temos que dar esse voto de confiança para que a municipalidade possa arcar com seus compromissos em 2016. A cidade vai padecer num todo quando nós estamos vendo a possibilidade de diminuirmos a arrecadação. IPVA, sabe qual é o desconto do IPVA à vista? 3%. O IPVA à vista é 3%. Né? E se você não paga, você tem um acréscimo considerável da ordem de juros de mais ou menos 3% ao mês. Falando que tem rendimento dando 12, 15, a poupança foi negativa. A poupança foi negativa. Quem guardou 13º salário em poupança vai ter uma surpresa desagradável, porque a poupança foi negativa. Por favor, quando nós dizemos, temos que dizer com uma certa coerência com relação a essa situação, porque se não existir um pouco de, e vou chamar de sacrifício, de todos, não, de alguns, em benefício de todos. Porque nós teremos, e venho dizendo isso desde agosto, dias difíceis. Né? Eu peço o voto favorável dos senhores com relação a esse projeto. O projeto continua em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levante. Aprovado. Rejeitado com a maioria. Projeto de Lei Complementar 140/2015. Autoria Prefeito Municipal. Assunto: inclui os incisos 1, 2 e 3, bem como o parágrafo único do artigo 20, o artigo 21A, 21B, 21C e 21D, e altera os capítulos 5, 6 e 7 da Lei Complementar 189, de 26 de dezembro de 2013, ITBI. Emenda da comissão em discussão. Vou ler a emenda para vocês, por favor. Emenda supressiva do inciso 2 do artigo 1º, bem como o artigo 3, que cria o capítulo 5, no qual estariam dispostos os enunciados do inciso 2 do artigo 1º da primeira propositura. Emenda e continua em votação. Com a palavra, Marcelo José Ortega. Presidente, senhores vereadores, nós estamos falando do ITBI, né? A lei que criou o ITBI, e essa emenda é, na verdade, para tirar do texto da lei, se aprovada, a obrigação dos cartórios cumprirem uma obrigação, né, do município. Né? Nós não temos competência para isso. Né? Então, eu acho justa e nós daremos o voto favorável. Continue em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Emenda aprovada por unanimidade. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 142/2015. Autoria: Prefeito Municipal. Assunto: autoriza o Poder Público Municipal a construir e recuperar as calçadas e dar outras providências. Projeto em discussão, em votação. Com a palavra, Rosângela Paulucci. O objetivo dessa lei, e daí surgiu uma dúvida se o pessoal, com poucas condições, arcaria com essas calçadas. Absolutamente, né? É um projeto do governo que tem finalidade social. As pessoas que não têm condições de ter suas calçadas vão ter suas calçadas feitas depois de uma análise pela SEMADES. Mas quem tem condições de pagar suas calçadas realmente precisa mantê-las de acordo se nós pedimos que o governo mantenha em dia a sua parte, que o contribuinte também mantenha suas calçadas. Mas especialmente voltado àquelas pessoas que não têm condições de ter as suas calçadas. E mais ainda, Lades, a partir do momento que essas calçadas passem a existir, também diminui a correlação com relação ao índice de imposto que incide sobre a propriedade, né? Peço o voto favorável de todos os senhores nesse benefício social. O projeto continua em votação. Com a palavra, Bruna Maria Costa Silvestre. Bom, no começo, quando eu estava lendo esse projeto, a única coisa que me chamou a atenção, até comentei com o Barreto, mas que está escrito no texto do projeto, que vai ser regulamentada depois, porque eu questionei assim, qual é a tabela de preços, como é que vai ser feita essa cobrança de valores para as pessoas porque vai executar o governo, quem paga a mão de obra é a pessoa e o governo dá o material. E o valor. Então, como que é essa forma de cobrança? Mas, acho que para deixar claro para todo mundo que está aqui, vai ser regulamentada depois, acho que por decreto. Então, é só isso. Então, mas eu achava que seria importante ter vindo já para a gente dar uma olhada nessa forma que vai ser feita de cobrança. Mas eu sou favorável a esse projeto. Continua em votação. Com a palavra, Leidsman. Às vezes, por volta das 5h30 da manhã, eu já pulo da minha cama e saio por esta cidade fazer aí um Cooper, trajeto aí de 12 quilômetros. E eu passo por essas calçadas, é incrível as condições que se encontram, né? Daí, pensando nisso e também nas condições precárias da população da Vila Esperança, eu fiz um requerimento, foi encaminhado ao prefeito, e agora ele está encaminhando este projeto, que será apreciado agora. E eu fico muito feliz, porque eu acredito que vai contemplar uma parte da sociedade aí, que é bastante carente, e dentro dos seus critérios, como a doutora Rosângela falou, aqueles que têm condição de arcar com as despesas, com certeza o município vai fazer que assim aconteça. Então, meu voto é favorável e digo ao prefeito que é um bom projeto, muito acertado. Continue em votação. Marcelo José Ortega, com a palavra. Quanto maior for o Estado, maior também é a chance de erros, né? Quer dizer, o Estado garante ao cidadão algumas questões que seriam de sua obrigação, né? Mas nesse caso aqui, são pessoas que precisam, né, desse incentivo governamental, que terão condições aí de ter uma vida mais digna com uma calçada em frente à sua casa. Quando eu falo que o governo não deve cuidar de assuntos e de pessoas que, no caso, né, das calçadas, têm condições de fazer, é porque o município gasta um dinheirão para manter limpas as calçadas de Avaré, quando que a obrigação de manter limpa é do cidadão. Né? A minha casa lá, eu tenho que limpar, eu tenho que catar lá o matinho. O Fábio está aí, já foi embora. O Fábio e o Ricardo Orani, secretário da pasta de serviços. O Fábio cuida bem da limpeza da cidade. Quer dizer, não é a obrigação da prefeitura limpar as calçadas. Né? Imagine quantas casas nós temos em Avaré, calçadas. Tem que tirar o matinho ali, tem que limpar. É um gasto muito grande. A obrigação seria, né, do cidadão que mora naquela casa. Mas, nesse caso, é louvável a proposta do governo e, com certeza, nós teremos condições aí de oferecer
uma convivência familiar digna, né? Menos buracos, menos acidentes, e também um bairro mais bonito, em Vila Esperança especialmente, né? Que o Lides pediu bastante, e quase que nada foi atendido, infelizmente. E talvez um dos bairros que será mais beneficiado será a Vila Esperança, da qual o Lides Baiano é portador, né? Porta-voz, aliás. Continue em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 154/2015. Autoria: Prefeito Municipal. Assunto: autoriza o município de Avaré a celebrar convênio com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, a BQM, com substitutivo. Com a palavra, a vereadora Bruna Maria Costa Silvestre. Bom, eu gostaria de saber se todos os documentos que chegaram agora da manhã, se já foram analisados, estão todos corretos, porque a gente não teve tempo de... Foram analisados. A doutora Rosângela, inclusive, fez parte. Então era isso que eu queria saber, se está tudo certo. Obrigada. Foi feita uma emenda, porque, de acordo com o jurídico, estava faltando o governo federal. É isso? Emenda da comissão em discussão. Em votação? Vou ler. Emenda aditiva. Parágrafo único. A celebração do convênio fica vinculada ao cumprimento dos dispositivos no artigo 195, inciso 3, da Constituição Federal e artigo 112 da Lei Orgânica Municipal. Em votação? Com a palavra a vereadora Rosângela Paulucci. Na verdade, nós condicionamos, não haverá possibilidade de se fazer nenhum convênio, de se assinar nenhum convênio, né, se não apresentado todos os documentos exigidos pela Constituição e pela nossa lei orgânica. É essa a razão de ser da emenda apresentada. Ou seja, prova-se a possibilidade do convênio, que só poderá ser formalizado com a apresentação de todos os documentos necessários, embora aqueles que a comissão havia solicitado foram apresentados. Continue em votação. Com a palavra, Marcelo José Ortega. Presidente, senhores vereadores, me parece que faltou a certidão conjunta federal, não é? Isso aí é questão de tempo, porque sistema, né, internet. Então, esse parágrafo único inserido no texto do PL é bastante interessante e obriga a BQM, a associação, a juntar os documentos antes de assinar o convênio. Senão a gente não poderia assinar, votar favoravelmente, faltando um documento. E nosso voto é favorável, até porque a BQM fez um projeto, né, para a extensão lá do Parque de Exposições, e, na verdade, está doando para o município, salvo maior consulta, né? Está transferindo para o município, através desse convênio. A partir desse projeto aprovado, nós teremos condições de buscar verbas no DAD com o pagamento de R$215 mil, salvo maior consulta, do projeto que já está feito pela BQM. Né? Então, nós... Quanto? 260, né? Então, está aí esclarecido. Então, nós votamos também favoravelmente. O Lides não sei como vai fazer, né? Mas acredito que tomar a sua decisão, mas acho que é bastante interessante votarmos, até porque tem recursos do DAD e tem prazos para protocolar pedido. Continue em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto substitutivo em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 158, autoria Prefeito Municipal. Assunto: autoriza o Poder Executivo a conceder convênios às entidades que especifica no município, nos termos da Lei Municipal 1967, de 24 de novembro de 2015, e artigo 26 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Projeto em discussão. Com a palavra, Marcelo José Ortega. Nós ficamos, em 2015, com até 3 meses de atraso para entidades. Não é? Eu faço parte de uma entidade de Avaré, do Conselho Curador, e nós tivemos lá dificuldades para manter as nossas ações, devido ao atraso no repasse desse convênio. Mas nós também temos que entender a fase que nós vivemos na economia e dizer que o governo municipal, além de aumentar
No comecinho do governo foi aumentado o valor do repasse. Isso é bastante interessante, né? Está agora colocando em ordem, né? Me parece que até a próxima semana nós teremos aí todas as despesas pagas e os repasses estarão zerados, quer dizer, todos repassados. E nós esperamos que isso se mantenha para o próximo ano, porque as entidades precisam do apoio do governo. O ano passado, aliás, esse ano ainda, em março ou abril, eu propus um requerimento na casa pedindo para que o governo municipal organize uma comissão especial do Executivo para prestar auxílio e assistência às entidades, porque nós mudaremos a forma de contratação. O que é feito hoje através de convênio, que a Câmara Municipal aprova e é celebrado entre as partes, não será assim em 2016. Até porque já foi até prorrogado o prazo da lei, porque as entidades não conseguiram se adequar, não é isso? Então, vai ser agora serão feitos chamamentos públicos para contratar serviços das entidades. Isso vai criar uma confusão muito grande, é muito complexo isso, porque é novo. Tudo que é novo no começo é estranho, depois passa a ser aceitável e depois é normal, mas é novo, né? Então, nós reforçamos o pedido para que o governo oriente o como fazer para que as entidades não fiquem sem verba ou tenham atraso em repasse por conta disso. Com a palavra, a vereadora Rosângela Paulus. Que o vereador Marcelo lembrou, teve um aumento significativo do repasse das entidades. Salvo engano, eu não me lembro o percentual, mas foi um aumento significativo. Marcelo, realmente, no começo, em algum momento deste ano, 3 meses ficaram em atraso. No governo anterior, nós chegamos a ter 9 meses sem repasse de 1 centavo. Não é? E veja, não existia crise no sentido de que nós estamos tendo hoje, crise de repasses. Né? Mas hoje nós estamos tendo, e ainda assim, em dia com as obrigações sociais, slides, em dia com as obrigações sociais. Como bem disse o vereador Marcelo, esse chamamento público ele vai dificultar enormemente a prestação de serviço por essas entidades. Esse convênio ele vem num bom tempo para que o governo municipal possa regularizar essa situação diante das entidades. As entidades vão ter que realmente se adequar a esse novo modelo jurídico das prestações de serviço e, consequentemente, o recebimento de valores do poder público, mas é um projeto que visa beneficiar entidades assistenciais e eu peço o voto favorável de todos os senhores. Continue a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. O último processo da noite, processo número 219/2015, autoria Prefeito Municipal, assunto, memorial descritivo e justificativo do parcelamento. Não eu que estou lendo errado, não, desculpe, nem escrito aqui está. Memorial descritivo e justificativo do parcelamento de solo e projeto urbanístico do loteamento Vila Jatobá. Pareceres da comissão em discussão, em votação. Com a palavra, Marcelo José Ortega. Presidente, senhores vereadores, nós estamos votando um PL que apenas vai formalizar a lei, para que ela tenha efeito de lei. Não é? E queria dizer que a cidade está crescendo bastante fisicamente. Né? A Avaré cresce bastante fisicamente. Loteamentos nos 4 cantos da cidade. Né? Vai entrar mais IPTU, consequentemente. O vereador Statti guarda a razão na sua afirmação. Mas o que o Davi Cortes falou é algo muito interessante. Né? Além dessa política pública de habitação que funciona bem em Avaré, né? Que atrai investidores, abre ruas, loteamentos, isso é muito importante. E a Avaré está crescendo demograficamente, né? Isso é um bom sinal. Agora, economicamente, quais são as ações históricas, né, dos governos para tentar atrair investimentos industriais? Não é? Então, a nossa arrecadação fica dependente, Davi falou muito isso, de levar lá o chapéu para o governo federal pedindo esmola, também para o estadual, e nós não temos arrecadação. Aí fica essa questão de tira, desconto do IPTU, quer dizer, nós não temos segurança na arrecadação. Né? Embora a dívida seja muito grande, ainda o governo consegue pagar a dívida, e o POI é correto nessa questão.
ele arrecada R$100 e gasta R$100. Né? É prudente, né, na questão financeira. Mas eu não digo o município ou o governo, uma pessoa ou outra, mas todos os cidadãos avarenses precisam se ocupar com essa situação. Ainda mais os poderes constituídos e os políticos, de propor alguma alternativa para a atração de investimentos. Porque as pessoas moram em Avaré, mas vão trabalhar onde? Né? Então temos que também pensar nessa linha aí. Continue em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levante. Aprovados por unanimidade. Às 10h56, dou por encerrada a sessão extraordinária do dia 26 de dezembro de 2015. Feliz Ano Novo a todos.